Minas Gerais carrega no próprio nome sua identidade histórica e econômica. A atividade da mineração está presente em mais de 250 municípios do estado. A metade do minério de ferro exportado pelo Brasil sai das montanhas mineiras. Mas essa riqueza poderia trazer mais benefícios para a população do estado se os royalties da mineração fossem melhor distribuídos e se o governo federal fizesse a compensação pela isenção de impostos concedida nas exportações. Esse é um dos temas que nós vamos debater com o senador Antônio Anastasia, porque o desenvolvimento de Minas Gerais é assunto de estado. E aqui comigo eu tenho a companhia do jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Senador Antônio Anastasia, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. É um prazer e uma honra. Muito obrigado pelo convite. Bom, nós vamos falar de Minas Gerais. Um dos temas que nós queremos debater com o senhor é a questão da Lei Candir, que tem prejudicado ao longo do tempo, pela falta de compensações, estados, sobretudo como Minas, o Pará. Senador, quando se fala em Lei Candir, esse é um tema que nós que estamos aqui no Senado, senadores e senadoras, têm uma certa habitualidade com ele. Eu gostaria que o senhor, primeiramente, então, explicasse para quem está nos assistindo o que é essa Lei Candir e que tipo de problemas ela trouxe, sobretudo para estados como Minas Gerais. Muito obrigado. É uma grande oportunidade que temos exatamente para explicar ao nosso público que acompanha a TV Senado em todo o Brasil a questão da Lei Candir. Na década de 90, o governo federal brasileiro resolveu estimular as exportações, o que é correto, mas resolveu fazê-lo através da chamada desoneração das exportações, retirar os impostos que haviam sobre as exportações. E entre os impostos retirados, exatamente o mais importante era o ICMS, que é o imposto estadual. Então, as matérias exportadas, minério, soja, ouro, petróleo, açúcar, tudo aquilo que é exportado, as chamadas commodities, passaram a não mais ser objeto de imposto dos estados. Então, os estados perderam uma grande fonte de receita, porque eles recolhiam o imposto, o ICMS, sobre essas mercadorias. No caso do minério, como você bem colocou na abertura, mais da metade do minério que é exportado do Brasil sai de Minas. Imagine o valor dessa produção e o valor dos impostos. E a Lei Candir veio dizendo o seguinte: não, nós precisamos é que a exportação aconteça sem tributos. E a União assumiria a responsabilidade, veja só, de ressarcir, de pagar aos estados que perderiam aquele imposto. Só que esse ressarcimento nunca aconteceu. Ele veio sempre muito aquém do devido. E ao longo dos anos, já há 20 anos de Lei Candir, o que nós tivemos foi que os estados tiveram um imenso prejuízo, um prejuízo muito grande no valor dos seus tributos. E, é claro, prejudicando muito a atividade produtiva nos estados, que sem receber os tributos não pôde haver investimentos na educação, na saúde, na segurança. Então chegou a hora de rever a Lei Candir. Senador, o STF deu um prazo para o Congresso Nacional regulamentar essa compensação dos estados, né? O Senado está discutindo, a Câmara também. Mas Minas Gerais tem uma dívida de 88 bilhões e deixou de arrecadar 135 bilhões por causa das compensações da Lei Candir. Esse recurso, a União também tem dificuldades de caixa. Como é que resolve esse impasse? Esse é um recurso importante, não só para Minas, mas para todos os estados, né, que também todos passam por crise hoje. Como é que resolve esse impasse? Como é que o senhor vê a resolução disso nos próximos dias? Essa é que é a grande dificuldade. Por que motivo? O ideal teria feito um acerto de contas, já que o Estado deve à União, a União deve ao Estado, um acerto de contas. Só que a União não concorda com o passado. A União diz que não deve nada, que esses cálculos feitos pelas secretarias da Fazenda dos estados não têm amparo na realidade. Então, a União nega a existência desse débito. Por isso, o conflito surgido. Agora, a Comissão Mista do Senado e da Câmara e o Tribunal de Contas estão habilitados a rever esses números e demonstrar, de fato, se esse débito houve. E teremos que ser criativos na identificação dos recursos necessários para recompor a Lei Candir. O que não pode permanecer, pelo menos daqui para diante, é essa isenção que não permite aos estados recolherem nenhum tributo ou criar uma forma
verdadeira, objetiva, racional e automática de ressarcimentos para que os estados não se prejudiquem mais. Mas esse ressarcimento automático, essa conta de zerar, a União resiste e resiste de modo veemente a essa pretensão. Isso é um problema da falta de uma reforma tributária? Certamente. O Brasil tem, no caso da estrutura tributária brasileira, certamente a estrutura mais complicada do mundo. E dentre eles o ICMS, que é o tributo estadual por excelência, é um tributo altamente complicado, difícil compreensão e muito oneroso para os contribuintes. E ele, inclusive, de fato, acaba atrapalhando as exportações. Quanto a isso, não há dúvida. Mas se a União quer mesmo facilitar as exportações, nada mais justo do que estimular essas exportações, ressarcindo os estados que perdem a receita com o ICMS. Se nós fizéssemos uma grande reforma tributária, com a adoção do IVA, o Imposto de Valor Agregado verdadeiro, devolvendo aos estados aquilo que lhe é devido, certamente essa matéria ficaria afastada. O senhor foi governador de Minas Gerais. Em que medida esse recurso que deixou de entrar nos caixas do estado com a Lei Candir, ele prejudicou ao longo dos últimos anos as finanças de Minas Gerais? Prejudicou demais, porque os valores estimados de 130, 120, tudo acima de 100 milhões, é praticamente o valor de um orçamento do Estado, mais que um orçamento e meio do Estado de arrecadação. Então, é claro que é um valor altíssimo. E esse valor poderia ter sido investido na segurança pública, na melhoria das estradas, nas grandes obras de Minas Gerais que são necessárias serem feitas, na melhoria da saúde, na construção dos hospitais regionais. Então, são valores muito expressivos que levaram o Estado a uma situação de dificuldade. O senhor falou da mineração, nós estamos falando indiretamente da mineração, porque no caso da Lei Candir, um dos produtos mais importantes de Minas é a mineração. E esse tema tem sido discutido também aqui no Congresso em relação ao novo Código de Mineração. Há uma revisão, inclusive, da CEFEM, que é o royalty, né, da mineração. Trouxe alguns dados aqui para nós mostrarmos. A proposta que está em debate no Congresso, ela muda a distribuição desses recursos da mineração, né? A CEFEM, além de mudança de alíquota, 60% desse recurso iriam para os municípios que são afetados, né, que são os produtores, 20% para os estados, 10% da União e 10% para os municípios afetados não produtores. O senhor acha que essa matéria, ela avança, será promulgada e ela seria uma solução para que a mineração de fato produza riquezas no estado? Na realidade, esse tema da CEFEM e do ressarcimento dessa contribuição é muito antigo. Já dizia o presidente Arthur Bernardes, que foi presidente de Minas e depois presidente da República, que a mineração só dá uma safra. Tirou o minério não nasce de novo. Eles tirou dali e ficou buraco. Por isso mesmo a CEFEM, que é uma contraprestação de um ressarcimento por aquele prejuízo causado ao município e ao estado, daquela jazida que produziu e não vai produzir mais, permitindo que seja identificada uma nova forma de riqueza, ou indústria, ou agricultura, ou serviços naquela região. Só que o valor da CEFEM ao longo dos últimos anos ficou muito pequeno, 2% sobre o valor líquido da produção. No caso de minério. No minério. Então, no valor líquido, porque minério, na verdade, acaba sendo o carro-chefe. E no valor líquido, ali se colocava qualquer coisa. Então, os valores ficaram muito pequenos, irrisórios. É bom lembrar que o minério de ferro, na década de 2000, 2001, custava $10 a tonelada. Em 2007, 2008, chegou a $180 a tonelada. Imagina o lucro extraordinário das empresas produtoras, porque com 10 já tinham lucro. Imagina com 160, $180. Agora voltou a 60, 70, 80, ainda com uma margem muito grande. E nós precisamos ter essa recomposição sob pena de termos, como em Minas temos Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade, onde toda a jazida de ferro foi explorada, nada foi feito no seu lugar e a cidade hoje enfrenta graves problemas econômicos. E há outros municípios caminhando para essa situação. Exatamente, não há dúvida. Então, nós temos que combater isso através de uma CEFEM justa, uma CEFEM que permita ao município, com esses 60%, reequilibrar as suas atividades, investir em outros setores da economia para quando houver a exaustão da jazida, ele ter alternativa econômica. Esses dados, esses percentuais aqui estão na medida provisória 789, que foi relatada por um deputado que é correligionário e conterrâneo do senhor, que é o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas também. São percentuais que a própria Confederação Nacional dos Municípios aprova. O relatório, o senhor vê como são 3 bilhões de reais, mais ou menos, que se estima a arrecadação com esses valores, com esses recursos. Esses percentuais, o senhor acha que são adequados
são suficientes, por exemplo, para os municípios produtores, que são os que mais sofrem com essa degradação que vem com a mineração? Na realidade, primeiro um registro, que o relatório do deputado Marcos Pestany está muito bom. O deputado Pestany é um grande valor da política de Minas, fez um trabalho com muito esmero, ouvindo todos os setores, com muito cuidado e com muita atenção. Então, merece o aplauso de todos. Acredito que esses percentuais, o valor colocado, subindo de 2% para 4%, é o que se pode. Também não podemos onerar demais a mineração, porque aí haveria uma retração de investimentos, haveria até mesmo a diminuição do valor da produção. Então, tem que ser algo justo, algo que recompense de modo adequado o município, mas também que não onere em demasia o produtor, que é a empresa mineral. Acho que o que for colocado no relatório é um ponto de equilíbrio, 4% sobre o valor bruto e essa divisão. Então, os municípios vão ter praticamente o dobro, um pouco mais do dobro do que recebem hoje. É um valor razoável, porque permitirá, inclusive, um planejamento de médio e longo prazo para investimentos maiores nos municípios. Não haveria pressão das grandes empresas mineradoras contra essa medida provisória, senador? Eu acho que não, porque elas já sabem que isso já é um tema que está sendo debatido há muitos anos. Mais cedo ou mais tarde chegaríamos a isso, até porque os valores cobrados também de royalties em outros países mineradores, como Austrália, Canadá, África do Sul, são semelhantes e até superiores a este. Não estamos cobrando nada além da realidade e além daquilo que é devido e justo. Então, acho que há um equilíbrio. E ainda assim, muito menos que os royalties do petróleo, por exemplo. Muito menos, é claro. E a degradação do minério, às vezes, é muito mais visível para a população. Não tem comparação, até porque o petróleo é tirado em alto mar e ninguém sente o que é retirado, enquanto as jazidas de minério estão dentro das cidades, abrindo ali grandes crateras e causando problemas, inclusive ambientais, como acompanhamos recentemente. Agora, senador, uma das questões envolvendo minério, e aí como uma commodity, que envolve outras commodities também, é a questão da exportação desse bem. A exportação dele, digamos assim, in natura, do minério de ferro, ao invés de se criar uma cadeia produtiva aqui dentro que agregue algum tipo de valor e se exporte algo com valor agregado e com tecnologia agregada. Como é que o senhor vê isso? Acontece essa agregação de tecnologia e de valores ou isso ainda é incipiente no Brasil? Nós já conseguimos hoje, em Minas Gerais mesmo, ter toda a cadeia produtiva, desde a extração do minério até a fabricação de automóveis, de helicópteros, de locomotivas, de aparelhos da linha branca, né, eletrodomésticos. Tudo isso temos já dentro do estado de Minas e, é claro, no Brasil como um todo. Mas, lamentavelmente, dado o custo da produção no Brasil, a indústria siderúrgica brasileira vive uma grave crise, porque o minério produzido no Brasil faz aqui também as chapas de aço, os tubos da siderurgia. Só que o minério que é exportado vai à China, lá ele é objeto de transformação e essa chapa que volta de aço da China chega aqui de volta mais barata do que aquela que nós produzimos. Ou seja, gerando um prejuízo imenso. Então há uma distorção. Essa distorção está onde? Na produtividade baixa do Brasil, no custo do Brasil, no custo tributário da produção brasileira, porque como imaginar que o minério sai daqui, vai à China, lá é transformado em aço e o aço que volta de lá é mais barato que o aço produzido aqui. Aliás, o aço nosso é de muito boa qualidade, mas acaba sendo mais caro. Então, isso acaba prejudicando muito a nossa indústria siderúrgica. A redução do custo do Brasil deve ser um dos grandes objetivos da política econômica brasileira. Senador, a redução desse custo do Brasil passa por mecanismos de transporte, por boas rodovias, por investimento em ferrovias. Em Minas Gerais, nós sabemos que existem alguns gargalos. Nessa região mesmo, grande produtora de minério, ali região do Vale do Aço, nós temos a situação da BR-381, aquela rodovia que liga Belo Horizonte para o Espírito Santo e para o Vale do Aço também. Uma rodovia que começou a obra de duplicação, é conhecida como a Rodovia da Morte. Verdade. Ali está um dos trechos onde há mais acidentes no Brasil. Não foi possível conceder porque não houve interessados. Quando é que os moradores do Vale do Aço, Vale do Rio Doce, vão ver de fato essa obra realizada, a duplicação da BR-381? Você tem toda a razão. Ali reside o maior problema de Minas Gerais. A maior obra de Minas, a mais necessária, a mais urgente, que eu chamo a mais hemorrágica, é exatamente a duplicação dessa rodovia 381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, a chamada Rodovia da Morte. Por ano, morrem quase 400 pessoas, como se um grande avião caísse uma vez por ano ali. Totalmente fora da realidade. Não há pessoas que moram na região, quase todos já perderam pessoas das suas famílias em acidentes nessa terrível estrada. E, lamentavelmente, ao longo das últimas décadas, o governo federal não teve a competência de duplicar essa rodovia.
Agora as obras avançaram um pouco mais, felizmente, mas ainda são tímidas perto da necessidade. Eu acredito que a determinação de Minas, dos mineiros e do governo federal, que é o responsável pela obra, fará avançar e nós precisamos ter essa obra terminada tão logo seja possível. Não seria possível conceder para a iniciativa privada? Porque o governo tentou e não conseguiu, por que não conseguiu e tem feito a obra com recursos do orçamento ali? Do orçamento. A dificuldade da concessão é porque, como ela é uma estrada muito sinuosa, a obra é muito cara. E sendo muito cara, dificilmente haverá retorno para o investidor. Então, certamente será uma obra que deverá ser feita com recursos da União, do orçamento, como uma prioridade orçamentária, que de fato é, como foi feita a Fernão Dias na 381 até São Paulo, e depois é concedida para a sua manutenção. Mas o primeiro investimento deverá ser do Tesouro. A União conseguiu agora completar um pequeno trecho entre Caeté e, salvo engano, chegando a Monlevade, são 40, 50 quilômetros, que está em boas condições. Quer dizer, a obra pode ser feita, mas precisa ter dinheiro, tem que ter uma alocação expressiva, ou seja, tem que ser prioridade. Isso que está faltando, que a obra seja prioridade do governo federal para completar essa importante obra. E aí sim, depois, concedê-la para a sua manutenção no setor privado, com um pedágio mais baixo. Agora, essa é uma obra cara, mas tem muito trânsito por ali, né? Porque liga com Vitória, sim, tem toda essa região do Vale do Aço. Ela é cara, mas deve compensar também, não? Mas tanto não compensa porque tentou-se haver a concessão e nos revelou interessante. Então, acredito que agora, uma vez feita a obra completa, no momento da concessão, aí sim o governo vai se ressarcir de parte através do valor da outorga e depois cobrará tão somente por pedágio a sua manutenção para que o usuário pague um pedágio menor e o valor de ressarcimento da obra seja feita por esse valor da outorga ou do prêmio a ser pago pelo concessionário que venha vencer a licitação a favor da União Federal. Ainda falando... Pois não, sobre a 381. Sim. O Brasil tinha em torno de 1.700 obras paradas na transição do governo anterior, do governo Dilma, para o governo Temer. Essa era uma obra que estava nesse grupo de obras paradas e ela chegou a destravar agora? Como é que o senhor vê o momento hoje da 381 no atual governo? Ela nunca chegou a ficar completamente paralisada, só que o ritmo dela era de uma lentidão quase paquidérmica, vamos chamar assim, extremamente lento. Agora a retomada foi um pouco mais rápida. Essa primeira etapa pequena, mas já ficou pronta, então as pessoas passaram a ter a esperança e o entusiasmo que a obra vai ganhar continuidade. Tem alguns problemas delicados. O primeiro trecho, que é próximo a Belo Horizonte, há um problema que se sobrepõe ao anel rodoviário, que é uma questão relativa à alocação de pessoas. Mas no restante do trecho, que é no interior do estado, é mesmo um problema de recursos e de engenharia para fazer a obra. E eu faço votos que esse governo do presidente Temer, se não concluí-la, pelo menos vai avançar bastante e permitir que o próximo governo a termine. Porque essa, repito, é a obra mais importante do estado nos dias de hoje. Ainda falando da malha rodoviária, o senhor tocou aí na questão do anel rodoviário de Belo Horizonte, que embora não tenha esses índices de morte como na BR-381, também é um trecho de rodovia que corta a capital de Minas, onde há muitos acidentes. Ali é um trecho federal. Na opinião do senhor, qual é a solução para o anel rodoviário? O prefeito de Belo Horizonte recentemente, inclusive, fez gestões da União para que esse anel rodoviário seja entregue para a administração da prefeitura. Esse seria o caminho ou há outra solução para o anel rodoviário de Belo Horizonte? Bem, o anel rodoviário, você bem lembrou, é uma rodovia federal. Quando eu estava no governo, em tratativos com o governo federal, eu também solicitava que ele fosse entregue à administração do Estado, mas juntamente com os recursos necessários à sua reabilitação. Porque ali são necessários alguns bilhões de reais de obras. E o Estado não tem recurso para isso, e muito menos o município de Belo Horizonte. Então, na realidade, o que deve ser feito é a obra como um todo, com a sua melhoria, inclusive obras que se remetem mais à segurança da via, para permitir que, uma vez feitas essas obras, eles passem para a administração ou do Estado ou do município, já que se tornou uma artéria praticamente intramunicipal. Ou a construção de um rodoanel, que é um projeto que existe também. Esse existe e esse sim seria todo tocado pelo setor privado. O projeto está pronto, é uma proposta de PPP. Só que no momento que a economia do Brasil reflui, ninguém tem interesse em um investimento desse, que é um investimento também de alguns bilhões, mas que certamente avançará. Nós fizemos em meu governo todo o projeto desse novo rodoanel, que é muito maior, e ele certamente será feito no segundo momento. Agora, é importante, no caso do atual anel rodoviário, que seja concluída também uma questão relativa à questão urbana, urbanística, de ocupação, porque boa parte das margens do anel foi ocupado de modo irregular. Então, a Justiça Federal está incumbida de um grande trabalho
para fazer de maneira pacífica, ordeira e com acordo a desocupação para permitir as obras. Isso envolveria, porque, por exemplo, a parte do anel viário da 040, né, também passa por áreas urbanas, praticamente. Ligando Belo Horizonte às Sete Lagoas. Exatamente, vindo para Brasília, no caso, né. Isso também já virou uma via urbana, ou seja, claro. Precisa abrir essa área também, ou isso só se resolve no caso da 040 com o anel maior que o senhor citou? Nos dois casos, porque o que aconteceu com o anel rodoviário? No momento que ele acabou atraindo para si uma conformação metropolitana e municipal, ele tornou-se uma avenida bem situada internamente. Então, as pessoas passaram a ocupar aquele terreno de rodovia, que era a linha de domínio, que deveria ficar livre, foi sendo ocupada, quer na 040, quer na 381. Então, tornou-se, na verdade, houve ali uma ausência do poder público, uma leniência que permitiu a ocupação desses terrenos, que agora tem de ser revista através de uma tratativa. Também não pode chegar lá e fazer um afastamento sumário, porque as pessoas estão ali há alguns anos. Então, a Justiça Federal está incumbida desse trabalho, que vai se refletir em todo o redor do anel, beneficiando tanto a questão de Sete Lagoas e Brasília, quanto a Vitória e o Vale do Aço. Senador, os moradores de Belo Horizonte podem imaginar que em algum dia vão ter um metrô que atenda de fato a toda a cidade? E a solução para o metrô de Belo Horizonte seria também uma articulação entre o governo federal, o governo estadual e até a prefeitura? Necessariamente. Nós fizemos vários planos no nosso tempo para o metrô, os planos ficaram prontos. O metrô de Belo Horizonte, é sempre bom lembrar, é uma empresa pública federal, CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, administração federal. E o governo do estado disse, nós só podemos assumir o metrô de Belo Horizonte, que é deficitário, no momento que a União fizer as obras, porque são obras também de bilhões e que pode ser feita em parceria público-privada, desde que a União tenha condições de repassar parte desses recursos, como, aliás, fez o metrô do Rio e São Paulo, quando fez as obras e depois de prontas passou para os estados de São Paulo e Rio, que fizeram tão somente o seu desenvolvimento e a sua expansão. Mas, lamentavelmente, depois do presidente Fernando Henrique Cardoso, não foi colocado 1 centímetro de trilho em Belo Horizonte no seu metrô, zero. Então, nós temos aí, desde 2002, sem 1 trilho novo colocado em Belo Horizonte no seu metrô. Isso é muito ruim. Então, se o governo federal não assumir a sua responsabilidade, não fizer a obra ou alocar os recursos necessários, nós não teremos metrô. Todo o planejamento está pronto. Foi feito pelo Estado, foi feito pela Prefeitura, mas precisamos dos recursos e tanto Estado e Prefeitura não têm o lastro financeiro suficiente, nem através de PPP, nem com recursos próprios, para enfrentar uma obra dessa dimensão. E tem também o agravante de que, sendo uma empresa federal, o recurso que é arrecadado do metrô não fica no metrô de Belo Horizonte. Esse é outro ponto que eu nem queria mencionar, mas só tem toda a razão. O metrô de Belo Horizonte acaba sustentando trens que pertencem à CBTU no Nordeste do Brasil e que são ainda mais deficitários que o nosso. Então, é de fato uma questão muito delicada e que tem de ser imediatamente estadualizado com recursos, claro, advindos do governo federal. Mais dia, menos dia, isso ocorrerá. Agora, precisamos ter, de fato, compromisso, volto a dizer, da prioridade. Então, nós sabemos que em Minas, hoje, os principais problemas do Estado estão na alçada federal. A 381, o anel rodoviário, o metrô, a questão do Rio São Francisco, por exemplo, que são temas fundamentais da alçada federal. Senador, nós estamos chegando ao fim, mas eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Em relação ao aeroporto da Pampulha, o senhor foi muito crítico de uma decisão recente do governo federal de liberar mais voos para o aeroporto da Pampulha, que é um aeroporto urbano, para quem não conhece Belo Horizonte. Qual a opinião do senhor? Eu gostaria que o senhor expressasse a opinião sobre isso. Bem, no governo do Estado, nós focamos muito na atividade de planejamento e percebemos que dos pilares do desenvolvimento do Estado, que é mediterrâneo, que não tem porto marítimo, seria um grande aeroporto. E a posição geográfica de Minas Gerais, no centro do Brasil e de Belo Horizonte em especial, permitiria que o aeroporto de Confins fosse um grande hub internacional da aviação. Até pelo fato de ele ser distante da capital, ele é o único aeroporto do Brasil, de grande cidade, que tem área de expansão para 2 e até 3 pistas, porque ele tem área de expansão, área para ser aumentado. E todo o planejamento foi feito pelo governo do Estado desde 2003 para transformar Confins, aquela época, um elefante branco quase não utilizado, em um aeroporto de porte internacional. E assim foi feito e tudo funcionou muito bem até esse momento.
foi feita a concessão, veio o pessoal da Suíça, da Zurich, os melhores do mundo em gestão aeroportuária, o aeroporto foi expandido, a linha verde foi feita, a estrada até lá, a via alternativa foi construída, criou-se um complexo hoteleiro, criou-se um aeroporto, indústria, tudo funcionando muito bem, mas sabendo que Belo Horizonte ainda não comporta 2 aeroportos, porque Rio e São Paulo têm os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, porque eles têm um movimento superior a 25 milhões de passageiros. Nós não temos 10 milhões, então não suportamos 2 aeroportos ainda. No futuro pode ser, mas nesse momento o importante era concentrar em Confins todo esse hub. Tanto assim que a Azul levou o seu segundo hub. Depois de Campinas, é Belo Horizonte. A Gol levou o seu hub e a sua oficina para Belo Horizonte. Então, tudo leva a transformar ali um grande centro aeroportuário, importantíssimo, já que não temos porto. Lamentavelmente, o governo federal, em uma canetada irresponsável e sem nenhuma motivação, porque a decisão não tem lastro, ao contrário, ela revoga uma decisão anterior que está toda amparada em despachos motivados. Ele diz que está revogado e permitido os voos em aviões de grande porte na Pampulha, que nem segurança tem. Então é algo que nos estranha, que nos espantou, nós reagimos, vamos continuar reagindo, porque acreditamos que isso é um retrocesso para a cidade, é um risco para aqueles que usam a Pampulha, é um risco para os moradores do entorno e, mais do que isso também, é um grave atentado contra o planejamento do desenvolvimento do nosso Estado, onde o aeroporto de Confins é uma das âncoras mais importantes. É reversível isso? Eu acho que sim, porque quando o governo, nós estamos alertando, for demonstrada a irresponsabilidade, sem contar que o governo ainda cometeu um outro equívoco, muito grave nesse caso, porque, na verdade, ele infringiu indiretamente cláusula contratual, porque no momento que ele concede Confins a grupos privados, não é para criar um aeroporto que vai concorrer com Confins. Com qual confiança um grupo estrangeiro vai investir, como investiu, 2 bilhões em Confins, sabendo que vai perder parte do seu movimento para um outro aeroporto? Ninguém fará isso. Então, com que autoridade moral o governo federal lança agora novos aeroportos em licitação ou prevê algum projeto de privatização ou de concessão se ele não cumpre o seu próprio compromisso, as suas cláusulas? Foi, aliás, uma medida dessa que pôs a perder o governo Dilma, quando rompeu unilateralmente os contratos do setor elétrico, prejudicando inclusive a CEMIG e outras companhias pelo Brasil afora, perdeu a credibilidade. E foi o início da derrocada em 2012. Espero que o mesmo ocorra agora, com esse equívoco grave do governo Temer. Muito obrigado, senador, pela presença aqui. Eu que agradeço. Bom, nós agradecemos também a você que está nos acompanhando. Essa entrevista está disponível lá no site do Senado, senado.leg.br/TV, o site da TV Senado. Você pode entrar em contato conosco para fazer críticas, sugestões, ligando 0800 61 22 11. Até a próxima.